A gente fica puto, fica frustrado e depois de quinta-feira qualquer derrota fica mais dolorida. Mas eu queria pontuar algumas coisas antes de fazer qualquer análise do jogo de hoje. O Flamengo, nos últimos anos, venceu 2 Libertadores, 2 Brasileiros e uma Copa do Brasil. O Vasco disputou a Série B 2 vezes. Em uma delas não subiu e em outra subiu com um milagre na última rodada. O trabalho de reconstrução do Flamengo já dura pelo menos 10 anos. O do Vasco começou há 6 meses. A montagem desse elenco do Flamengo já dura pelo menos 5 anos. A do Vasco começou há 3 meses. Eu tô falando isso porque a gente precisa aprender a não esquecer as nossas dores e nem se iludir com as nossas conquistas. O bom início de temporada do time do Barbieri fez com que a gente colocasse uma pressão nesse time que ainda não faz muito sentido. É óbvio que era obrigação ter ganho do ABC na quinta-feira, mas a gente está falando de futebol e no futebol atual existem outras coisas que pesam na hora de decidir uma partida. Hoje, contra o Flamengo, mais uma vez a gente viu um Vasco melhor em campo, propondo o jogo e criando oportunidades, mas falhando na hora da decisão. Foram 3 jogos nessa temporada e em nenhum o Flamengo entrou em campo com a certeza da vitória. Pelo contrário, no ano passado perdemos todos os jogos contra eles e no ano retrasado o Gabriel Barbosa foi para um podcast falar que não tinha mais graça enfrentar o Vasco, porque eles sempre ganhavam. Isso é só a prova de como conseguimos diminuir a disparidade, mas não se constrói igualdade em apenas 3 meses. Ainda temos um longo caminho pela frente e precisamos ter paciência. No jogo de hoje, na hora de decidir, eles tinham jogadores como Pedro e Arrascaeta. Nós apostávamos em meninos da base. Torcedor, precisamos ter paciência. Quinta-feira rolou uma indignação com a eliminação. Hoje rola uma chateação, mas não podemos perder o tom das críticas. O balanço do início de trabalho, ao meu ver, é positivo. Barbieri montou uma equipe que joga futebol e no jogo de hoje a gente pôde ver um pouco disso. Laterais que sobem muito bem e participam bastante da construção das jogadas. Lucas Piton, por exemplo, fez um ótimo jogo, talvez tenha sido melhor em campo. Apesar de os volantes estarem em uma fase um pouco abaixo nesse momento da temporada, podemos ver eles hoje participando bastante da construção e no segundo tempo da destruição das jogadas também. Jair fez um bom primeiro tempo em que conseguia encontrar alguns passes, mas cansou rapidamente devido à sequência de jogos. Andrei no primeiro tempo um pouco mais solto com a entrada do Rodrigo e no segundo tempo muito bem nos desarmes no campo de ataque do Vasco, além de aparecer para finalizar as jogadas também. O ataque tem sido importante com a evolução do Alex Teixeira nesse início de temporada, mas perdeu a confiança depois de quinta-feira. Peck e Pedro Raul claramente abalados no jogo de hoje. Esse tempo sem jogos oficiais talvez seja importante para esses jogadores se recuperarem. Sobre a zaga, a gente vê uma firmeza com Léo e Capasso. A bola aérea melhorou e o entrosamento começa a aparecer. Mas infelizmente hoje o jogo foi decidido no cansaço de Capasso. A gente já vinha falando sobre isso há tempo, sobre a maratona de jogos. E ficou nítido que os 2 últimos gols do Flamengo foram em cima de Capasso. O zagueiro, que estreou no Vasco depois de quase 4 meses parado, sentiu a sequência de jogos. Então essas são algumas valências que a gente vê o time do Vasco evoluir. O time que enfrentou o River Plate no dia 17 de janeiro e tomou um sacode é muito diferente do time que competiu contra o Flamengo com boas chances de ganhar. Ficaremos agora quase 1 mês sem jogar. É um tempo para recuperar os jogadores fisicamente e psicologicamente também. E corrigir erros que foram vistos nos últimos jogos, além de trazer reforços. Desde o início do ano sempre foi deixado claro que o Carioca era apenas uma preparação para o brasileiro. O bom início nos iludiu, mas o foco não mudou. A evolução é nítida e as 2 eliminações em menos de 72 horas não refletem o que tem sido o time. O calendário complicou no físico e talvez até a nossa percepção da realidade. A gente não pode apagar a boa atuação de hoje, nem apagar a boa atuação contra o Botafogo e o bom jogo contra o Fluminense. Hoje, conseguimos competir e estamos só no começo dessa nova era. Não podemos deixar dores passadas afetarem o nosso sentimento dessa nova fase.
As críticas são importantes sim, mas não desmedidas. Não é sempre que a arquibancada tem razão. O exagero às vezes faz com que a gente fique cego. Eu poderia citar aqui o caso do Rodrigo, por exemplo. É um jogador que tem sido importante e atuado muito bem, mas ele não pode ser unanimidade, sendo que fez pouquíssimos jogos pelo profissional. Jovens oscilam e hoje, por exemplo, aconteceu. Ele começou muito bem o jogo, mas deu um passe precipitado no primeiro gol e acabou perdendo a bola que originou no segundo gol. Qualquer jogador está suscetível ao erro e hoje aconteceu com ele, que era tratado como intocável pela torcida. Como eu falei, estamos no meio de um processo e no futebol, tempo de trabalho é muito importante. Infelizmente, teremos quase um mês agora de tempo de trabalho pela frente. Mas só de ver o Vasco jogando futebol, já devíamos ficar felizes de acompanhar uma evolução. E isso não é passar pano. Isso é porque nos últimos anos eu tive que assistir o Vasco tomar 4 do Botafogo em uma Série B dentro de São Januário, tomar 4 do Flamengo e tive que ouvir olé da torcida do Fluminense. Eu não quero mais viver isso. E entendi que os processos no futebol são muito importantes. E até que me provem o contrário, o processo do Vasco é promissor sim. Eu tenho certeza que se não tivéssemos iniciado essa temporada bem, a torcida não estaria chateada nesse momento. Esse foi o ajuste de expectativa necessário na hora certa. Nem tão bom, mas não tão ruim também. Apenas no caminho certo. Talvez pela primeira vez em 20 anos.